Qual a relação entre Thomas Malthus, um pastor anglicano do século XVIII, Charles Darwin, um naturalista do século XIX, e Bill Gates, um magnata que vive entre nós? Bom, fica aqui para descobrir. Toca a vinheta! Bom, eu não tô zoando, eu não tenho vinheta. Mas se alguém aí quiser fazer uma vinheta pro meu canal, fica à vontade. Eu não vou pagar nada, inclusive, mas se você quiser fazer da sua caridade, por gentileza, faça. Bom, como os senhores sabem, eu estudo bastante a questão, o aspecto histórico do evolucionismo e achei que seria interessante trazer aí esse tópico, tá? É, porque eu não me recordo de Thomas Malthus ter sido mencionado na minha época, tanto da graduação como na minha época de escola, tá? Então, Thomas Malthus era como eu disse, um pastor anglicano, mas ele também era um economista e era um sujeito nefasto, tá? Em 1798, ele publica um livro Principle of Population. Tinha um título, um subtítulo enorme, mas não nos interessa. Em que ele argumenta contra outras pessoas, principalmente Godwin e Condorcet, acho que um francês, que acreditavam em uma progressão da sociedade humana basicamente ilimitada. Tá? Então essa galera achava que com o tempo a raça humana ia se aperfeiçoar até o ponto da perfeição e basicamente da imortalidade. Thomas Malthus fica revoltado com essa ideia, que de fato é uma ideia absurda, mas ele acaba cometendo um erro tão grotesco quanto. Né? Ele vai propor que a população humana ela tende a basicamente expandir geometricamente. Tá? Ele achava que a população humana ela duplica a cada 25 anos, tá? Mas que observando aí as populações britânicas e do mundo naquela época, percebia-se que, tirando em tempos de fome e doença, que, que acaba diminuindo o tamanho populacional, nós não conseguimos produzir comida com a mesma frequência em que a população cresce. Então tem aquela velha relação entre que a comida, né, os meios de produção, eles crescem numa progressão aritmética, enquanto que a população humana cresce numa progressão geométrica. Então, inevitavelmente, se não houverem, né, doenças e guerras e afins, uma hora o pessoal vai ficar com fome, basicamente. Então ele está tentando refutar essa ideia de que a tendência é que a raça humana se aperfeiçoe. E sim que não, nós estamos numa constante luta para sobreviver. Tá? Então, Thomas Malthus, inclusive, vai defender ideias meio eugenistas, tá? Porque para ele, né, e ele como bom indivíduo aí que defende o controle populacional, ele joga a culpa no pobre. Né? Ele fala, olha, esse pobre, esse povo sem educação, eles ficam se reproduzindo em excesso, estão causando aí os problemas sociais. Então, o que eles precisam fazer é viver uma vida de virtude, parar, né, de ter filhos. Né? Ele dizia que era necessário uma temperança aí, moral, que o indivíduo só tivesse filho quando tivesse condições de criá-lo. Isso aí lembra de o pessoal moderno, não lembra? Né? Então já estou aí antecipando onde que Bill Gates vai chegar e as feministas modernas também. Né? Então Malthus defende essa noção de que o problema é o pobre, né? Ele tinha um certo preconceito aí fortíssimo, inclusive contra os irlandeses, por exemplo, como bom protestante que era, e então ele defendia que né, o Estado não deveria jamais auxiliar os pobres. Tá? Ele era um defensor desse capitalismo laissez-faire, tá? De Adam Smith, e dentre outros. Deveria haver uma competição ferrenha no mercado, que ajudar os pobres era ruim, que o Estado não deveria interferir nisso. E, basicamente, essa ideia é eugenista. Né? Ele, inclusive, achava que não, a culpa da pobreza não era só um fator de reproduzir demais, mas também porque o pobre, a vasta maioria dos pobres eram preguiçosos. Tá? Não eram as suas condições sociais que determinaram a sua pobreza, mas sim a sua preguiça de não querer trabalhar. Tá? Então essa era a sua visão. Então Darwin vai ler Malthus, tá? Em 1838,
Tá? Para lembrar, o Origem das Espécies foi publicado em 1959, tá? E quando ele lê Malthus, ele vai ter uma epifania, ok? Então, Darwin já estava pensando aí sobre evolução. Ele, ao contrário do que as pessoas acreditam, e eu já falei sobre isso várias vezes, Darwin não era original. A ideia evolucionista, ela já estava basicamente, né, qual que é a palavra mainstream para português? Difundida, pelo menos nos meios intelectuais, aí, por assim dizer. Tá? Principalmente na França revolucionária, em Edinburgh, ali na Escócia e na Alemanha. Tá? O evolucionismo na Alemanha tinha um caráter mais idealista, provavelmente por causa de Kant, e na França tinha essa ideia de progressão evolutiva, né? E o próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, era um maçom que acreditava na origem da vida lá a partir, né, uma poça no começo lá da Terra, evoluindo progressivamente, né? Então, Darwin estudou em Edinburgh, ele estudou com Robert Grant, por exemplo, que era um evolucionista, ele tinha um avô maçom evolucionista, então ele já estava pensando sobre evolução, tá? E ele simplesmente quis propor um mecanismo diferente, porque muitos desses relatos evolucionistas simplesmente defendiam um transformismo ao longo do tempo, mas não apontavam uma causa, tá? Então, Darwin ele começa a observar aí a seleção artificial, assim, em plantas principalmente, mas em animais também, principalmente pombos, mas, né, e ele começa a pensar sobre isso aí, olha a questão da variabilidade entre os organismos domesticados, mas também na natureza, nas viagens dele do Beagle lá, mas ainda está faltando alguma coisa, e é quando ele lê Malthus que vem essa epifania, ele percebe, tá, da mesma forma que há aí esse crescimento exponencial da população humana e essa briga aí pela existência, né, o struggle for existence, que ele já tinha lido, inclusive, em Charles Lyell, que era um geólogo, tá? E agora em Malthus também. Então ele percebe, poxa, na natureza o struggle, né, essa briga pela sobrevivência, ela vai ser muito maior, né? Então você junta aí com essa ideia da seleção que ele tirou direto lá da seleção artificial, e você tem a briga pela existência, os mais aptos vão sobreviver e vão passar aquilo dali para frente, e aí ele chega nessa noção evolucionista que ele propõe no Origem das Espécies, né? Então vejam aí que uma das bases mais fundamentais da doutrina de Darwin veio de um economista, eugenista, herético, né? Uma doutrina que é basicamente errônea, né? Nós estamos aí, né? Qual que era a população mundial na época de Malthus, né? Eu devia ter olhado isso, me esqueço, mas certamente era muito menor do que os 7 bilhões que nós temos hoje, né? E ainda que, obviamente, exista fome em muitos locais, isso não é porque a gente não consegue produzir comida ou porque a terra não tem mais lugar para a gente morar, é por outras razões, né? Então, assim, a doutrina de Malthus ela é absurda, tá? A própria história prova que ele estava errado. Então, essa ideia errônea, né, econômica, informa as ideias de Darwin. Então, é por isso que Darwin acha que a natureza está em guerra, que não é uma ideia também nova, né, de Malthus. Você tem o pessoal lá, né, Jacques Rousseau, essas ideias do selvagem, né, o homem estava em um estado de selvagem anteriormente, a natureza é tudo uma briga, um caos, não sei o quê. Então, assim, Darwin enxerga o mundo como a natureza como em constante guerra. Então, o motor evolucionista para Darwin é a competição intraespecífica. Então, para ele, os indivíduos da mesma população estão brigando entre si por recursos. Então, veja aí, eu estou saindo de uma gripe, então peço perdão pela voz e pelas tosses. Então, veja que coisa bizarra, né? Que uma teoria que supostamente é biológica tem as suas raízes no capitalismo laissez-faire lá de Adam Smith, numa doutrina errônea economista de Malthus, que
tem uma proposta até eugenista por trás, que Darwin vai se utilizar lá no Descent of Man, no seu segundo livro. Ele vai sugerir que é uma pena que a gente tenha essas simpatias pelos pobres, porque isso claramente piora a raça humana. E o seu primo, Francis Galton, vai ir mais adiante e vai abraçar a eugenia. Inclusive, ele cunha o termo eugenia, tá? E não só o Thomas Malthus, o Francis Galton, mas vários e vários abraçam a ideia de eugenia a partir do pensamento de Darwin, principalmente no Descent of Man, né? Então, e Darwin fala muito positivamente do seu primo no Descent of Man, tá? O Galton. Então, assim, então vejam que coisa bizarra. Até o Stephen Jay Gould, né, um paleontólogo muito evolucionista, famoso, inclusive, o que desenvolveu lá com Eldredge essa ideia do equilíbrio pontuado, né? Ele fala que é uma coisa única na história, que uma teoria biológica tem no seu coração, né, no seu centro, doutrinas das ciências sociais, da economia. Então, assim, Darwin estava justificado em pegar uma teoria econômica errônea e aplicar à natureza? Quando os senhores olham para a natureza, veja lá, né? Eu não estou aqui discutindo predação, que inclusive a própria predação ajuda a manter o equilíbrio, mas olha de maneira geral, o que vocês enxergam? A natureza em guerra? Essa é a visão que hoje em dia os cientistas querem que você tenha. Mas quando você olha para a natureza, o que você enxerga é cooperação. Você vê as flores dando alimento para os beija-flores, para as mosquinhas que ajudam na polinização, as borboletas. Toda a cadeia alimentar ela é um equilíbrio, né? As espécies dependem uma das outras. Você tira uma, as outras são afetadas. Então você tem aí um balanço, né? Até, como eu disse, a predação ela é necessária para manter as populações de presas saudáveis. Tá? Então essa noção de guerra é uma noção totalmente distorcida da realidade. Tá? E então esse pensamento aí malthusiano, ele, como todas as ideias demoníacas, né, ele espalhou igual fogo em palha. Então, as ideias malthusianas, elas estavam ali presentes na Inglaterra no século XIX, ali, muito. Tá? Muitas pessoas escreveram sobre Malthus. E o próprio Paley, né, lá do design lá do relógio, ele aceita a doutrina de Malthus. Ele vai dar né, não vai aceitá-la da forma que Malthus a aceita, né, mas ele aceita essa questão da progressão geométrica, mas ele acha que tudo isso ocorre para uma certa providência etc. Né? Mas a maioria dessas pessoas enxergavam o processo de struggle, né, da batalha pela vida, como algo que mantinha as populações do jeito que elas estavam. Tá? O próprio Malthus. Né? Exatamente, ele escreveu contra o progresso. Agora Darwin vai utilizar da briga para o desenvolvimento. Então, de certa forma, ele está até mais parecido com o pessoal que o Malthus estava brigando, né? Essa ideia de progresso. Porque, né, o struggle vai levar à progressão evolutiva. Tá? A partir de uma célula lá no começo até toda a biodiversidade. Né? Ainda que vão dizer, não há progresso, porque tudo está bem adaptado de acordo com o seu meio e não tem essa noção de progresso. Obviamente que tinha, para Darwin ao menos. Tá? Não de uma forma lamarckiana, mas de uma forma de progresso. Né? Porque a seleção natural ela preserva aquilo que é bom para a espécie, de acordo com Darwin. Né? Nunca o que é ruim. Enquanto que para os malthusianos, mais sociais, dentre outros, e o próprio Paley, né, esse struggle ele limita, né, ele mantém o status quo. Tá? Então eu queria trazer isso para os senhores. Né? Pouco se fala dessa relação entre Malthus e Darwin no meio leigo, né? Mas essa relação ela é óbvia. O próprio Darwin ele admite, ele fala sobre Thomas Malthus no Origem das Espécies, então não há a menor dúvida. Os historiadores evolucionistas vão mostrar essa relação, mas eles não enxergam isso como um problema. Né? Acho que é uma coisa normal que uma teoria biológica tenha como cerne uma teoria fracassada em economia. Né? Então é isso. Tenha uma excelente noite e um bom domingo amanhã. Até a próxima.